Fala galera, tudo bem? A grande notícia do dia e talvez da semana, talvez da janela de transferências até, foi o comunicado do Barcelona de que o Messi não é mais jogador do clube. E é claro que isso é um convite imediato a começar a especular para onde vai o Messi, para que clube, onde ele se encaixaria, com quem cada um que gostaria de ver o Messi jogando, trabalhando, sendo treinado. Isso tudo é muito legal de especular e certamente são etapas, são capítulos naturais na sequência também. Mas acho que tem alguns tópicos anteriores a isso, e principalmente em relação à forma como isso foi realizado, a forma como o Barcelona se manifestou em relação à saída e também o contexto atual. Onde que eu tô querendo chegar aí? Antes mesmo da gente falar sobre possíveis encaixes, futuro do Messi, onde ele vai jogar, eu acho que a pergunta que fica é, será que realmente chegou ao fim a história dele com o Barcelona? Porque, além de especular o futuro, é muito natural olhar agora e tentar fazer um saldo, um balanço do que foram essas 2 décadas praticamente do Messi sendo o maior jogador da história do Barcelona. Então, é claro que a gente está falando de um jogador gigante, do clube, da geração, da história do futebol, isso é tudo indiscutível. Mas, e em relação à notícia, de fato? O Barcelona fez questão, e aí é que eu entro nessa dúvida, nesse questionamento, porque eu acho que é um questionamento muito plausível, muito possível, a gente questionar se, de fato, isso chegou ao fim. Foi o fim da novela? Ou pelo menos a parte do Barcelona, já que agora evidentemente tem uma segunda parte que é descobrir para onde ele iria ou vai, ou é só uma jogada de pressão nos bastidores? E onde que eu tô querendo chegar aí, é por isso é importante a gente dar uma volta ao mundo em relação aos bastidores e ao contexto para esse capítulo especificamente. Qual que é a grande diferença em relação ao ano passado, quando o Messi basicamente anunciou que sairia do Barcelona e acabou ficando? Naquele momento, era interesse do jogador deixar o clube. E isso tem um peso muito grande. É diferente de agora. Agora, o Barcelona quer que o Messi fique, o Messi quer ficar no Barcelona. E vamos lembrar que nesse ano, bastante coisa mudou, principalmente a diretoria do Barcelona. Então a própria relação do Messi com o clube é diferente da relação de um ano atrás, que tinha um desgaste muito grande com a diretoria antiga. Agora, também é fato que o Barcelona passa por graves problemas financeiros, que o Barcelona tem problemas econômicos para lidar. E isso entra no princípio do problema em relação ao contexto da guerra nos bastidores. Porque se o Messi quer ficar e o Barcelona quer que ele fique, teoricamente é uma questão de acertar ali quais serão os valores. Dentro desse lado teórico, parecia tudo muito bem encaminhado. Tanto que todos os jornalistas que cobrem esse lado das transferências e tudo, vinham falando sobre um acordo próximo que estava apenas para ser formalizado. E por que não foi? Porque o Barcelona não pode inscrever jogadores e não pode fechar novos contratos com valores muito altos, porque isso acaba ferindo a regra de La Liga. La Liga é a liga que gere o campeonato espanhol. E ela tem a sua própria regra em relação ao fair play financeiro. Na verdade, ela estipula que a folha salarial do clube precisa estar de acordo com as receitas que cada clube tem. Então é uma maneira de tentar controlar a saúde financeira dos clubes que disputam as principais divisões da Espanha. Só que com a pandemia, as receitas caíram muito, não só para o Barcelona, no futebol como um todo, não só no futebol, no mundo como um todo, mas olhando para o Barcelona especificamente, as receitas foram muito afetadas. Isso naturalmente joga o teto da folha salarial para baixo. Então, a gente tem visto o Barcelona se movimentar na janela de transferências indo atrás de jogadores sem contrato, porque eles não representam uma taxa de transferências, eles chegam de graça. Claro, tem o contrato, tem o valor, tem o salário que vai precisar entrar aí, mas não tem a taxa de transferência, não são jogadores comprados, o que já facilita nesse processo que o Barcelona precisa passar, de enxugar a folha salarial, de tentar vender jogadores para conseguir aumentar as receitas, para tentar ter grana suficiente para apresentar dentro do seu balanço, para ter as contas aprovadas e poder inscrever esses novos jogadores. Então, essa é uma parte, uma ponta do processo. Então, ok, mesmo com o Messi aceitando reduzir salário, mesmo com o Messi aceitando uma engenharia financeira que vai fazer com que ele só receba parte do salário depois que esse contrato, teoricamente, chegar ao fim, o contrato de jogador dele chegar ao fim. Tudo isso é possível dentro dessa engenharia, dentro dessa negociação. Mas ainda assim, o teto do Barcelona diminuiu. Então, onde começa o jogo nessa história? O jogo dos bastidores. Vamos lembrar que existe uma guerra, um conflito muito grande entre Barcelona e Real Madrid com a Liga.
Vamos lembrar também que há poucos meses explodiu toda aquela questão da Superliga, que era uma tentativa de vários dos principais clubes europeus de meio que virarem as costas para suas ligas nacionais, criando uma Superliga dos gigantes que atrairia um maior poder midiático e financeiro. Então seria uma bolha fechada, um clube fechado basicamente, para tentar aumentar as receitas desses clubes, não se importando tanto com o restante e pensando apenas num produto que seria interessante do ponto de vista midiático, consequentemente atraria muita grana também. E por que eu estou resgatando o tema Superliga aqui? Vamos lembrar que na última semana, Barcelona, Real Madrid e Juventus, que acabam sendo hoje os expoentes, até porque são os caras que fazem parte da resistência da ideia da Superliga, porque todos os outros clubes pularam fora, até por conta das ameaças, da guerra política também nos bastidores. Esses clubes continuaram abraçados à ideia. E esses clubes tiveram uma vitória na justiça na semana passada. Uma vitória na justiça que diz que a UEFA não pode punir, não pode multar, não pode sancionar esses clubes por conta de uma iniciativa, de uma criação de uma nova liga, ou de um debate sobre esse tipo de coisa. Então, tem uma novidade nos bastidores aí. Paralelamente a isso, La Liga está fechando um acordo de um patrocínio, na verdade é uma parceria de um grande acordo financeiro com um fundo de investimento que seria uma maneira de injetar dinheiro no campeonato, um acordo bilionário, o que garantiria uma injeção de dinheiro nos clubes e seria uma forma de chegar e falar, ó, Barcelona, você tá precisando de dinheiro, não tá? Assim como todo mundo, mas você tá precisando de dinheiro porque senão sua conta não fecha para inscrever um contrato novo do Messi. Tá aqui o dinheiro, é só fechar esse contrato que já tá acertado aqui. E aí entra a questão. Para fechar um contrato como esse, os clubes, no caso Barcelona e Real Madrid, precisariam abraçar a ideia de La Liga porque eles estabeleceriam um contrato que seria válido por 50 anos, que teria a ver com os direitos de transmissão. E aí eles estariam assumindo um compromisso que tem um conflito muito nítido, muito evidente, muito imediato com a ideia da Superliga. Então, se você fecha com esse tipo de acordo e abraça a ideia de La Liga, você sim tem a garantia do dinheiro injetado imediatamente, o que pode ser um alívio por enquanto. Mas, se a ideia não deixar morrer a ideia da Superliga, esse acordo seria um problema. Então tem, claro, La Liga é uma rival direta e gigante da ideia da Superliga. Então La Liga vai tentar pressionar por esse acordo, enquanto os clubes, no caso Barcelona e Real Madrid, vão tentar ir para o caminho contrário. E aí que está o problema para o Barcelona. Ele precisa do dinheiro, senão ele não pode aumentar o teto salarial e não pode inscrever novos jogadores. Mas ele não pode fechar com esse contrato de La Liga, porque senão ele vira as costas para a Superliga, que é uma das ideias em que ele é um dos pilares, para que essa ideia vá para frente. Vamos lembrar, a ideia não acabou, a ideia ficou adormecida depois daquelas reviravoltas por conta de um projeto que foi muito mal feito quando foi divulgado há poucos meses, da forma como foi. Mas eu não acho que aquela ideia terminou ali, eu até fiz um vídeo sobre isso, justamente no fim daquela semana tumultuada, falando sobre como eu não achava que aquilo ali era o final, e sim um capítulo da história, um fim de uma temporada, porque vem outras pela frente. E aí, onde entra a questão do anúncio da saída do Messi nisso tudo? O que o Barcelona pode fazer ao comunicar, ao escrever no seu comunicado, como escreveu, que Barcelona e Messi estavam plenamente de acordo com um contrato novo que já tinha sido acertado e que esse contrato não foi possível por causa das regras de La Liga. Ele está direcionando a pressão, ele está falando, ó, o Messi ia ficar, o Messi quer ficar, a gente quer que ele fique, mas quem não está deixando é La Liga. E o que ele quer com isso? Que La Liga flexibilize as regras desse fair play, as suas regras financeiras, para tentar manter o Messi. E qual que é a grande tacada do Barcelona nisso? Precisa ser coerente a liga, né? Se existe uma regra para um, ela tem que valer para todo mundo, senão deixa de fazer sentido. Senão tem uma incoerência muito grande aí e abre um precedente muito perigoso para qualquer regra que você queira estabelecer para uma justiça econômica, teórica justiça econômica, porque isso é sempre muito relativo. Mas qual que é a cartada do Barcelona nisso tudo? Olha, o que faz os direitos de transmissão de La Liga crescerem mais do que qualquer outro aspecto? Lionel Messi. Existe alguma outra atração no campeonato espanhol com o tamanho do Messi? Existe algum ingrediente maior do que a permanência do Lionel Messi para qualquer contrato publicitário, qualquer acordo, qualquer parceria para o campeonato do que ter uma estrela como Messi? Essa é a cartada do Barcelona. É jogar a pressão para outro lado. É falar, vocês não vão flexibilizar, né? Vocês estão tentando me induzir a assinar um acordo que vai contra os meus interesses. Então é o seguinte, o Messi vai embora.
e vocês vão ficar sem o Messi também, porque isso tem um baque, isso traz um baque econômico para o campeonato. Isso é indiscutível, isso é inquestionável. O campeonato já sentiu isso com a saída do Cristiano Ronaldo há alguns anos, que já foi um enfraquecimento do ponto de vista midiático, do ponto de vista de retorno financeiro, de interesse global para a liga. Perder o Messi, anos depois, seria outro baque. Seria um baque muito complicado para o campeonato. E quais são os outros aspectos, além dessa questão de como a nota foi escrita do Barcelona? Quais são os outros aspectos que podem nos levar a esse questionamento? Se é realmente o fim ou apenas mais um capítulo da história? Por que o Barça precisa anunciar a saída do Messi? Vamos olhar de um ponto de vista frio aqui. É claro que uma saída do Messi, do Barcelona, merece todas as homenagens. Não vai existir homenagem suficiente para o tamanho do Messi na história do Barcelona. Mas o Barcelona já não é mais o clube do Messi. O contrato do Messi já acabou. O Messi está sem clube, desde o fim de junho. Então, não é uma novidade que o Messi esteja desligado do Barcelona. Na prática, se a gente for olhar para a questão contratual, ele já não tem contrato. Ah, então isso significa que agora o Messi pode fechar com outros clubes? Também não. Se a gente for olhar do ponto de vista da lei, o Messi pode negociar com qualquer clube desde a virada do ano, porque a regra da FIFA prevê que um jogador pode negociar e fechar um contrato com qualquer outro clube quando o seu contrato está a menos de 6 meses do fim. Então o Messi já estava livre para negociar com qualquer clube. Esse caminho já estava aberto. Bastava ter um interesse, essa predisposição a negociar. Então o que muda com o anúncio do Barcelona? Nada. Na prática, nada. O Messi já não era jogador do Barcelona nas últimas semanas. É claro que, do ponto de vista da ligação, da comunicação, isso tem um efeito. Mas me parece muito mais um efeito de pressão, de jogo político nos bastidores, do que exatamente a despedida ou ter mudado alguma coisa agora. E aí é que está a grande questão. Vamos esperar para ver quais serão os próximos capítulos. La Liga vai flexibilizar suas regras? La Liga vai ceder diante dessa tentativa de pressão do Barcelona? O Barcelona vai recuar de vez ou vai tentar fazer outros tipos de engenharia, pensando em vendas? A janela de transferência está aberta. Ainda é possível pensar em fechar um contrato que seja viável dentro do teto salarial que o Barcelona tem disponível. Só que o Barcelona teria que encontrar outras formas de gerar receita e de diminuir a folha salarial. Então, vendendo jogadores, reduzindo salários. Tem alguns jogadores que, não só a venda seria relevante, mas o fato até de dispensar traria um alívio na folha salarial. Então tem outras formas do Barcelona tentar encaixar o Messi dentro desse seu planejamento financeiro. Não precisaria ser o fim da linha por conta disso. Mas a mensagem que o Barcelona aparentemente quer passar é: a culpa é de La Liga. Vai questionar La Liga. Vai pressionar La Liga. A gente está fazendo a nossa parte. E aqui eu não estou nem fazendo nenhum juízo de valor sobre todas essas questões. Estou apenas tentando entender quais são os lados numa guerra que para mim está muito nítida. Porque ela envolve Superliga, ela envolve relação entre Barcelona e Real Madrid com La Liga, ela envolve muita coisa que vai além do Messi. E acaba que o Messi vira um ingrediente gigante e explosivo para todo esse contexto. Então eu estou muito curioso para entender exatamente o que vai acontecer. Pode ser sim que tenha sido adeus do Messi. Nada impede. Porque agora a gente vai até esperar para ver nos próximos dias as especulações. Para onde ele vai para o PSG, vai para o Manchester City. O City acabou de gastar uma grana contratando o Grealish. O City está especulado com o Harry Kane. Vai fazer uma contratação desse tamanho como a do Messi. O PSG, quais os impactos que isso teria para um mercado de transferências? O Messi vai para o PSG, isso significa uma saída do Mbappé. Será que o Mbappé pode ir para o Real Madrid? Olha o efeito que isso poderia ter, né? Enfraquecer um Barcelona, fortalecer um Real Madrid. Tudo isso são consequências diretas e indiretas de algo que a gente ainda vai precisar esperar para ver o que vai acontecer. Então eu ainda estou muito curioso com esses movimentos de bastidores para entender se esse anúncio de saída é real, se ele é de fato o fim da linha ou se ele é apenas um capítulo. O espaço está aberto para vocês aqui, eu sei que o tema é muito amplo, eu nem quis entrar tanto no balanço da história do Messi no Barcelona, relação dele com o clube, toda a história que ele construiu, porque acho que a comunicação, a mensagem do adeus em si, já gera alguma pulga atrás da orelha, que já é o suficiente pra gente levantar todos esses tópicos. Pode ser que nas próximas semanas eu faça outro vídeo aqui falando: o Messi fechou com o PSG, o Messi fechou com o Manchester City, o Messi fechou com qualquer um. Pode ser. Tudo isso é possível. Até porque eu tô supondo tudo isso aqui, né? Eu tô partindo de questões que são reais, que são ingredientes que são existentes, para especular também o que pode representar esse capítulo que a gente viu no dia de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima.